Amém. Bom dia, queridos. Bom dia. Que a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Amém? Deus vai continuar falando aos nossos corações. Você crê nisso? Que Deus vai continuar a falar nos nossos corações. E o Espírito Santo de Deus é tão incrível, né? Ele é tão lindo, que o Douglas falou aqui diversas vezes, que hoje é uma manhã de restauração, que hoje é uma manhã de conserto. E é exatamente sobre isso que nós vamos ministrar aqui. É exatamente sobre isso que Deus quer trabalhar no meio e no seu coração. E que os nossos corações estejam abertos e sedentos pela palavra, pela mensagem do Senhor. Amém? Eu queria que você abrisse comigo no livro de Isaías, no capítulo 43. Nós vamos ler os versos 18 e 19. Um texto conhecido, Isaías 43, 18 e 19. Se você não tem a sua Bíblia aí, não se preocupe que o Estevão vai projetar aqui para a gente. Na tela. E a palavra do Senhor diz assim: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Senhor, esta é a tua palavra que é santa, a tua palavra, Senhor, que é inerrante, a tua palavra, Senhor, que é vida sobre os nossos corações. Nós entregamos esta mensagem, Senhor, porque nós sabemos que veio do teu coração e do trono da graça de Deus. Em nome de Jesus, me capacita a passar esta mensagem, Senhor. E que em nome de Jesus os corações estejam, Senhor, abertos para que a boa semente, Senhor, seja lançada. E em nome de Jesus Cristo, que nenhum espírito maligno roube esta semente que será lançada nesta manhã. Que o teu poder neutralize toda a interferência do mal sobre as nossas vidas, dissipando todo o sono, todo o cansaço, toda a distração. Que nós estejamos atentos à tua ministração, Espírito Santo de Deus, nesta manhã, neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém? E é interessante que todas as vezes que eu trago uma mensagem, o Espírito Santo trabalha no meu coração muitos dias antes, às vezes meses antes. E essa semana não tinha uma palavra ainda ardendo no meu coração para trazer para a igreja. E eu orei na quarta-feira à noite e eu falei: Deus, eu preciso de uma mensagem. O que o Senhor deseja falar conosco? O que o Senhor deseja nos ensinar no domingo? E eu orei na quarta-feira e na mesma noite eu tive um sonho. E até comentei com meu pai, é muito difícil eu lembrar de sonhos que eu tive. Mas nesse dia eu lembrei, eu acordei na quinta-feira e lembrei no meio do sonho. E no sonho eu estava numa igreja grande e era uma conferência. Vários pastores estavam ali pregando e eu seria uma das pessoas que ia subir no púlpito para pregar uma mensagem. E eu estava num hall assim de entrada dessa igreja, esperando a pastora ministrar e descer para eu entrar, e veio uma assistente dessa pastora e falou: pode ir, é a sua vez. Só que eu estava preocupada porque a pessoa que estava pregando antes estava pregando exatamente sobre aquilo que eu ia falar. E eu falava: Senhor, como que eu vou subir nesse púlpito para pregar se a mensagem que essa pessoa acabou de passar eram os versículos e a mensagem que o Senhor tinha colocado no meu coração? Eu preparei a pregação para isso e agora eu vou subir e vou falar a mesma coisa. E Deus falou assim: não, você vai falar a mesma coisa, mas de uma forma diferente. Então eu creio que essa mensagem que nós vamos compartilhar hoje,
Você já pode ter ouvido outras vezes, diversas outras vezes, mas Deus vai trabalhar de uma forma diferente nos nossos corações. Um significado diferente para que a gente aprenda coisas importantes. Amém? E aí ele disse, no sonho, ele falou assim, você vai lá e você também vai falar esse versículo, que foram esses que a gente leu aqui. E eu comecei a pregação, naquele sonho, com esse versículo. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. E essa mensagem é a introdução, na verdade, da mensagem que a gente vai trabalhar aqui. E quando nós vemos aqui que Deus falando, eis que porém um caminho no deserto e rios nos lugares áridos, muitas vezes nós pensamos que são as bênçãos, que nós estamos secos, que nós estamos sedentos de alguma coisa nas nossas vidas, que está faltando alguma coisa e que por isso Deus vai trazer alguma bênção que nós precisamos, uma vitória que nós precisamos, que Deus vai trazer a provisão que nós precisamos. Sim, esse texto diz sobre isso. Mas nesta manhã nós vamos trabalhar esse texto como Deus chegando e colocando rios nos lugares áridos do nosso coração, nos lugares áridos da nossa vida. Uma reflexão de como está o nosso interior, não sobre aquilo que nos falta em relação às coisas materiais, mas aquilo que nos falta em relação à nossa vida espiritual com Deus. E é interessante que quando eu li esse texto aqui, Deus me chamou a atenção para essa palavra. Ele diz assim, agora mesmo ela está saindo à luz. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Agora nos fala de urgência, de algo imediato. Deus tem urgência. Deus tem urgência. É algo urgente que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. E nós precisamos nos preparar. É muito forte isso. Deus falou muito intensamente no meu coração. Existe algo muito forte para acontecer nesta igreja. Algo muito forte, muito mais forte do que nós já temos vivido para acontecer em nós. É algo urgente, é agora. E nós precisamos nos preparar para que esse algo urgente de Deus aconteça nesta igreja e nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Agora nós vamos lá para o texto principal, que é em Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, nós vamos ler os versículos 36 ao 38. Também uma passagem conhecida de muitos aqui. Lucas, capítulo 5, dos versos 36 ao 38. É o próprio Jesus falando aqui. E Jesus falou naquele tempo essas palavras, e Jesus fala essas mesmas palavras para nós nesta manhã. E ele diz assim, também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha. Pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. Amém? E o tema dessa mensagem é vinho novo
em odres novos. Eu creio que você já deve ter ouvido pregações sobre isso, ou já deve ter ouvido ou lido estes versículos. Mas o tema desta mensagem de hoje é vinho novo em odres novos. E nós vamos separar esses versículos aqui e nós vamos ler em partes e meditar em partes sobre eles. E o primeiro versículo que nós lemos aqui é o 36. E o versículo 36, ele fala de como nos vestimos. Ele fala de roupas. E aqui é interessante que Jesus, ele faz uma analogia, né? Ele fala assim: não é sensato uma pessoa, quando lhe é oferecida uma roupa nova, ao invés de usar essa roupa nova e jogar a roupa velha fora, a roupa velha que está rasgada, que está surrada, a roupa velha que muitas vezes tem alguns buracos, não é sensato a pessoa, quando lhe é oferecida uma roupa nova, deixar a roupa nova de lado e querer continuar usando a roupa velha e somente remendar os buracos que existem nessa roupa velha. Então Jesus fala assim: não seria sensato você pegar a roupa nova, cortar só os pedaços da roupa nova e usar esses pedaços de roupa nova para remendar a antiga? Por quê? Porque quando você pega pedaços de uma roupa nova para remendar os buracos de uma roupa antiga, destoa, né? Porque os tecidos são diferentes. Um está surrado e o outro está novo. E a costura também não vai durar muito tempo, porque aquele tecido já está surrado, já está ralo. Em algum momento aquilo vai se rasgar. E é muito interessante a gente pensar nisso. Por que será que Jesus está falando sobre roupas? O que isso tem a ver conosco? Será que Jesus está falando que nós precisamos comprar roupas novas? Será que Jesus está falando para a gente jogar as nossas roupas velhas, surradas, furadas fora e comprar roupas novas? Não. Jesus está falando aqui sobre a nossa estrutura. Roupa fala de vestes. Fala de como nós estamos vestidos para nos apresentar diante dele. Fala sobre estrutura. E aqui nesse texto a gente viu que fala sobre estrutura para receber algo, que é o que a gente vê aqui nos versículos 37 e 38. No 36 ele fala de roupas. Ele fala que não é sensato, quando você tem à sua disposição uma roupa nova, recusá-la para tirar dela apenas um pedaço para remendar os buracos da roupa velha. Então, a primeira coisa que ele fala no versículo 36, sobre roupas. No 37 e 38, ele não fala mais sobre roupa, ele fala sobre odres. E é interessante que a gente vai ver os odres aqui daqui a pouco, o que é um odre, por que existem odres velhos, odres novos, a gente vai ver. Mas vamos focar aqui na nossa vestimenta, na nossa roupa e na nossa estrutura. A palavra de Deus, ela é completa em si e nos oferece uma vida nova no lugar de uma vida antiga. A palavra de Deus nos fala que a velha criatura tem que morrer para que uma nova criatura em Cristo se estabeleça. Será que está escrito isso na Bíblia? Então vamos lá. Colossenses 1, versos 13 e 14. Se você não quiser abrir para não ter trabalho, o Estevão vai colocar aqui, que é mais fácil, a gente vai ler três referências, tá bom? Então, Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14. Diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos o perdão dos nossos pecados. Então, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador, Ele nos tira do reino das trevas e nos transporta para o reino do Filho amado de Jesus, em quem nós temos perdão dos nossos pecados. Então, quando nós aceitamos Jesus e temos o perdão dos nossos pecados, nós recebemos vestes novas, recebemos vestes limpas, vestes brancas. Então, a palavra
fala sobre vestes em outros lugares da Escritura. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. 2 Coríntios 5, 17. Diz assim: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas, as roupas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você recebeu novas vestes. Aquelas vestes surradas, cheias de buraco, feitas pelo pecado, feitas pelas transgressões dos nossos pecados, se foi para que uma veste nova fosse colocada em nós. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Romanos capítulo 12, verso 2 e 3. Diz assim: e não vos conformeis com este mundo, não vivam conforme o padrão deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mais um trecho da Escritura que nos diz que nós não podemos tomar a forma do mundo, o padrão deste mundo. Nós não podemos vestir as roupas deste mundo, mas as roupas do reino de Deus, as vestes de Deus. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus é transformação. Se não é isso que eu busco, e se não é isso que acontece, algo está errado no meu relacionamento com Deus. Se não é transformação que eu busco, se não é transformação que eu vivo, algo está errado no meu relacionamento com Deus. Porque o relacionamento com Deus é transformação. Muitas vezes nós queremos selecionar as coisas de Deus para tentar solucionar problemas pessoais e nos esquecemos do todo. Queremos resolver muitas vezes a nossa vida financeira, a nossa vida conjugal, queremos resolver a nossa vida profissional, mas não nos preocupamos em resolver a nossa vida pessoal de relacionamento com Deus. É o relacionamento com Deus que permite a transformação da velha natureza humana para a nova natureza em Cristo. É o relacionamento com Deus que nos permite sermos transformados da velha criatura humana, da velha natureza humana, para uma nova criatura, uma nova natureza em Cristo Jesus, com vestes novas. Quando eu não abro mão de velhos hábitos, eu estou recusando a roupa nova de Deus e aceitando apenas remendar a antiga. Isso é muito sério, queridos. A gente às vezes vem à igreja e espera ouvir uma palavra de vitória, prosperidade, eu vou conquistar, vai dar certo, mas muitas vezes nós não vemos como vimos na igreja, a gente não chega na igreja com o coração quebrantado, dizendo: Senhor, me transforma. Eu quero o verdadeiro evangelho que seja transformador na minha vida. Porque se o evangelho me transforma, as bênçãos seguirão aqueles que são transformados. A palavra de Deus diz que as bênçãos nos seguirão e não que nós seguiremos as bênçãos. A nossa mentalidade deve ser: Senhor, eu quero ir na tua casa para aprender como eu devo ser, como eu devo agir, para que depois o Senhor, com a sua graça, com a sua bondade, venha e me permita viver as tuas bênçãos. Essa deve ser a nossa mentalidade. Então, muitas vezes a gente fala assim: Senhor, eu te entrego a minha vida financeira, mas a minha vida emocional, deixa aqui. Deixa que eu dou um jeito, deixa que eu resolvo. Eu vou continuar no pecado, eu vou continuar errando, mas é só essa parte, é só essa área.
É como se a gente estivesse remendando as vestes velhas, ao invés de pegar uma veste nova por completo. Senhor, eu te entrego essa área, mas essa outra não. Deixa aqui por enquanto, eu já faço tanta coisa por ti. Eu já entreguei tanta coisa, deixa essa aqui. Deixa essa aqui que eu faço um remendinho aqui. Então, muitas vezes a gente quer adaptar o Evangelho às nossas vontades. A gente quer adaptar o Evangelho à nossa vida, quando na verdade a gente precisa adaptar a nossa vida ao Evangelho. É manhã de conserto, é manhã de transformação, porque é algo novo, algo urgente Deus quer derramar sobre a sua vida. Algo novo e algo urgente Deus quer derramar sobre esta igreja. Mas é necessário vestes novas, vestes que não são remendadas. Olha o amor de Deus por cada um de nós. Ele deseja fazer grandes coisas, mas Ele não pode enquanto as nossas vestes estiverem remendadas. Precisamos de vestes novas. Vamos para o versículo 37 e 38 de Lucas 5. Então nós vimos aqui no versículo 36 que nós falamos sobre vestes, de como nós estamos vestidos, das vestes que o Senhor deseja que nós estejamos vestindo, vestes de santidade, deixando a velha criatura para trás e sendo novas criaturas em Cristo Jesus, com vestes novas, limpas diante de Deus. Os versos 37 e 38 do versículo 5, capítulo 5 de Lucas, diz assim: E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo se romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. E aqui nessa segunda parte do texto fala sobre odres. Odres é como se fosse um cantil. E ele era feito de couro de animais. Olha que interessante. Um odre, onde se colocava o líquido, o vinho, ele era feito de couro de animais. E um odre antigo, um odre velho, ele era ressecado. Com o tempo, o couro do animal ele vai ressecando. E se você coloca um vinho novo, que é um suco de uva que ainda não está fermentado, se você coloca esse suco de uva que ainda não está fermentado em um odre velho que já está ressecado e fecha, a hora que começa a fermentar esse suco de uva para virar vinho, ele rompe o odre velho, porque ele já está ressecado. Vai expandir o líquido porque vai fermentar. E aquele odre velho que é ressecado vai romper. E aquele vinho que foi colocado lá dentro vai ser desperdiçado. Por isso que Jesus fala assim: o vinho novo precisa ser colocado em odres novos. Em odres que tem o couro ainda fresco. Porque à medida que ele vai envelhecendo, o suco de uva também vai envelhecendo e fermentando. Ele não vai se romper. E aqui fala sobre a estrutura que nós temos para receber o vinho novo de Deus. E o vinho novo de Deus é o Espírito Santo. É a manifestação do Espírito Santo em nós. Deus quer nos encher do Espírito Santo até que nós possamos transbordar. E Ele quer nos encher do Espírito Santo de maneira que isso não vaze, que a nossa vida não estoure, que a gente não sucumba na caminhada, mas que a gente consiga armazenar esse Espírito Santo em nós. A obra nova que Deus nos oferece, ela não pode ser armazenada em uma estrutura velha de vida. A sua velha natureza não suporta o novo de Deus. Olha que interessante. A sua velha natureza
não suporta o novo de Deus, ela não tem suporte para armazenar o novo de Deus. Nós precisamos nos vestir de vestes novas, vestes brancas, abandonar velhos hábitos, abandonar aquilo que nós sabemos que nos separa de Deus, abandonar o pecado, sim, para que as nossas vestes estejam brancas, para que o nosso odre seja fresco e receba de Deus o Espírito Santo, porque algo novo, algo urgente Ele deseja fazer na sua vida, na minha vida, nesta igreja, através dessa igreja, e é necessário a mudança de vida, a mudança de mentalidade, a mudança de vestes, para que a gente possa receber esse vinho novo, esse Espírito Santo maravilhoso de Deus. Muitas vezes nós clamamos por algo novo de Deus, muitas vezes nós clamamos por uma experiência nova com Deus, mas nós fazemos isso sem abrir mão da nossa velha natureza, sem nos arrepender e abandonar certas práticas que desagradam o coração de Deus. E você sabe quais são elas. Você sabe quais são elas, porque não foi à toa que Deus colocou essa mensagem no meu coração. Ela serve para mim, ela serve para você, ela serve para nós. Exigimos de Deus, muitas vezes, a manifestação de sinais, de prodígios e maravilhas na igreja, e nós nos surpreendemos quando isso não acontece. Hoje nós vemos, não estou falando só daqui, estou falando da igreja em geral. A gente tem visto que tem faltado a manifestação pura e genuína do Espírito Santo de Deus, fazendo milagres, prodígios, maravilhas. A gente não consegue mais ver essa manifestação pura do Espírito Santo de Deus, e isso não acontece porque exige da igreja e exige de nós sacrifício, exige quebrantamento e arrependimento, novas vestes e odres novos, para que o vinho novo do Espírito Santo seja derramado sobre a igreja. A igreja de Cristo precisa se consertar. Não é uma mensagem fácil, mas é uma mensagem necessária. Se nós queremos uma vida nova, se nós queremos novas experiências com o Espírito Santo de Deus, se nós queremos viver, experimentar sinais, prodígios e maravilhas nas nossas vidas e na igreja, nós precisamos de vestes novas, de odres novos, para receber o Espírito Santo de Deus. O Evangelho de Cristo, ele nos confronta antes de nos confortar. O Evangelho de Cristo nos confronta antes de nos confortar. Nós precisamos olhar para dentro de nós e analisar como está a nossa vida, como está a prática de oração, de jejum, de leitura da palavra. E é interessante porque muitas vezes foram muitas as mensagens que Deus falou aqui para nós sobre intimidade, sobre conceito, sobre busca da presença de Deus, porque é urgente aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Eu creio que eu não tive esse sonho à toa. Foi por uma razão, foi por um propósito, para conduzir a cada um de nós, como igreja e como indivíduos, a experimentar algo novo de Deus. Não é simplesmente chegar na igreja e dizer: venha a tua glória, Senhor, porque nós não suportaríamos a glória de Deus se estivéssemos com vestes velhas, rasgadas, surradas pelo pecado, pela iniquidade. Para receber essa presença santa de Deus, nós precisamos de uma estrutura nova. Muitas vezes nós queremos adaptar a palavra de Deus a uma estrutura velha de vida, quando necessário é exatamente o contrário. Nós precisamos adaptar a nossa vida à realidade da palavra de Deus, e não a palavra de Deus a nós. Não podemos negociar princípios. A nossa vida deve ser ajustada ao Evangelho.
A gente vê, inclusive, muitos ministros da palavra de Deus por aí, dizendo que a palavra de Deus precisa ser atualizada, que a palavra de Deus precisa ser reinterpretada, porque vivemos uma outra cultura. Mas estes ministros esquecem que a cultura do mundo é diferente da cultura do reino de Deus. Quando nós nos convertemos, quando nós recebemos Jesus no nosso coração, nós passamos a fazer parte do reino de Deus. E o reino de Deus e a sua justiça é tudo que está escrito nesta palavra, nesta Bíblia. A cultura do mundo não é a nossa. E muitas vezes nós queremos adaptar a cultura do mundo para não sermos chatos com as pessoas, para não sermos desagradáveis. Mas aí a gente pode não desagradar as pessoas e desagradar o coração de Deus. É o contrário. A gente quer ser o politicamente correto. Eu não vou falar sobre isso porque vai ficar chato. Não, o reino de Deus e a sua justiça são imutáveis. A palavra de Deus é uma palavra inerrante. Não há erros na palavra de Deus. E ela deve ser vivida por completo por nós, porque nós fazemos parte do reino de Deus e não do reino deste mundo. A cultura deste mundo não nos pertence. Nós estamos aqui, uma passagem, nós estamos aqui para fazer a diferença. Se nós recebemos essa cultura do mundo e não fazemos a diferença, para que existimos? A palavra de Deus nos diz que nós precisamos ser luz do mundo e sal da terra. Que diferença nós vamos fazer se nós queremos adaptar a cultura do mundo à nossa cultura? O nosso reino é eterno. O nosso reino não é deste mundo. O nosso reino é eterno. É o reino de Deus, que não pode ser adaptado em nenhum momento. Tiago 4, versículo 4, fala exatamente isso. Que aquele que quer ser amigo de Deus tem que ser inimigo do mundo. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? E aqui Tiago fala, adúlteros e adúlteras, quer dizer, traidores de Deus. Você trai a palavra de Deus quando você está comprometido com o mundo. Aquele que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E quem nós estamos sendo? Que vestes nós estamos vestindo? A igreja precisa fazer a diferença neste mundo e ela só vai fazer a diferença quando ela tomar a consciência de que ela precisa de vestes novas, largar as vestes rasgadas, as vestes surradas pelo pecado, por vestes novas, de nova criatura. Somos nova criatura em Cristo Jesus e precisamos viver assim todos os dias das nossas vidas. Roupa nova e odre novo comunicam nova vida em todos os sentidos. Eu não posso entregar para Deus somente um pedaço da minha vida, porque isso não é o evangelho proposto por Jesus Cristo. O evangelho proposto por Jesus Cristo é transformação de vida. E se eu não estou sendo transformada, se eu não estou sendo transformado, alguma coisa está acontecendo de errado no meu relacionamento com Deus. É uma manhã de reflexão. É uma manhã de conceito e de transformação. Nós precisamos ser renovados e transformados para receber o algo novo que Deus quer fazer agora. Não é amanhã, não é depois de amanhã, não é o ano que vem, é agora. Existe algo urgente pulsando no coração de Deus. É algo urgente, queridos. Eu não sei se você consegue sentir aí onde você está, mas é algo urgente que Deus quer fazer na sua vida, através da sua vida nesta igreja. Algo urgente para ser vivido, experimentado, feito e realizado. Mas isso precisa de novas vestes, isso precisa de corações quebrantados, contritos, arrependidos, lançados, prostrados na presença de Deus, dizendo: Senhor, é difícil largar esse vício, é difícil largar esses pensamentos, Senhor, como é difícil largar essas práticas que eu sei que são erradas, mas me ajuda, o Espírito Santo de Deus te ajuda.
Santo de Deus faz novas todas as coisas quando nós estamos dispostos a viver novas todas as coisas. Quando nós estivermos dispostos a largar aquilo que nos afasta de Deus. A palavra de Deus, ela não existe somente para suprir uma necessidade nossa, mas existe para transformar a nossa vida. A palavra de Deus, ela existe para transformar a sua vida e a minha vida. E por consequência, nos garantir as bênçãos e suprir as nossas necessidades. O Evangelho, ele se vive por completo. Não é somente em pedaços. Pedaços da Bíblia que me agradam, eu tomo para mim. Mas os pedaços da Bíblia que me confrontam, eu deixo para lá. Muitas vezes a gente ouve falar, nossa, na Bíblia tem não sei quantas promessas, uma promessa para cada dia da nossa vida. Mas não existem só promessas na Bíblia, existem exortações. Existem regras de conduta e de vida que nós precisamos entender, conhecer e praticar. Não são só as promessas que nós precisamos reivindicar, mas nós precisamos reivindicar as promessas, vestidos de vestes brancas, limpas, novas, odres novos para receber o vinho novo. Se você e eu queremos experimentar o novo de Deus, experiências grandes e maravilhosas com Deus, precisamos vestir as vestes novas, as vestes brancas, nos destituir da velha natureza, da velha criatura, para realmente sermos chamados de nova criatura em Cristo Jesus. E eu oro para que haja um espírito de verdade sobre nós, que o Espírito Santo nos convença do erro, que sejamos novas criaturas. Queria que você fechasse os seus olhos nesse momento, porque a passagem que nós lemos no início dessa pregação, em Isaías 43, é algo urgente que Deus quer fazer e realizar na sua vida, nesta igreja. E Deus está nos dizendo a cada um de nós, não fiquem lembrando das coisas passadas. Não fiquem lembrando do velho homem. Não fiquem lembrando e repetindo os mesmos erros do passado. Se esqueçam das coisas antigas, porque eu quero fazer algo novo. Deus está dizendo isso para mim e para você. Eis que faço uma coisa nova agora mesmo. Ela está saindo à luz, vocês não estão percebendo. Eu porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Eu porei rios nos lugares áridos da sua vida e do seu coração. Nós precisamos entregar a nossa vida e o nosso coração a Jesus por completo. Que sejamos novas criaturas com novas vestes e com vinho novo em odres novos. Ele deseja uma transformação. O Evangelho precisa nos transformar. O Evangelho precisa nos transformar, nos dar vestes novas, para que a gente possa experimentar aquilo que Deus tem para nós. Tem algo novo que é muito maior do que aquilo que nós já vivemos até aqui. Existe algo novo, muito maior daquilo que nós já experimentamos, daquilo que nós já vivemos. Mas nós precisamos estar dispostos na presença de Deus a isso. Ele tem algo melhor para mim e para você. Ele tem algo maior para a igreja. Oh, Jesus. Se não tem algo melhor para nós. Mas nós precisamos preparar a estrutura da nossa vida para receber esse algo melhor. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano
presença. É algo novo, inigualável, desconhecido. Oh, Jesus. Perdoa as nossas vidas, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Tudo aquilo que nós temos feito que não tem agradado o teu coração. Perdoa as nossas vidas, Senhor, por insistirmos muitas vezes em andar com vestes velhas, surradas, esburacadas da velha natureza humana. Nos perdoa, Senhor. Nós nos arrependemos, nós nos quebrantamos diante da tua presença, nós nos arrependemos. Nós nos quebrantamos diante da tua presença, Senhor. Nós não queremos mais, Senhor, remendar as vestes, Senhor, velhas, por pedaços novos do teu evangelho. Senhor, nós queremos, Senhor, jogar fora agora toda a velha natureza. Nós jogamos fora agora todas as vestes velhas, esburacadas, surradas pelo pecado. Nós jogamos e lançamos fora. E nós recebemos de ti, Senhor, agora vestes novas. Vestes brancas, Senhor, que o teu evangelho nos confronte, sim, para que nós possamos andar, Senhor, na tua palavra, segundo os teus ensinamentos, segundo a tua vontade, para que algo novo, inigualável, nós possamos viver, para que algo novo, inigualável, a tua igreja possa viver, para que nós possamos ser luz do mundo, sal da terra, em nome de Jesus. Estruturados para recebermos um vinho novo. Vem, Senhor, nos ajudar. Vem, Senhor, nos auxiliar a sermos odres novos para recebermos, Senhor, o vinho novo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Aleluia. Aleluia. Jamais foi sentido aquilo que o Senhor tem